Bom, gente, vamos lá. Ó. Plano cartesiano. O plano cartesiano é um sistema utilizado para representar pontos, tá? Ele é muito usado em matemática e também em geografia, para representar mapas. É como se fosse um endereço de um pontinho, tá? Vamos dizer assim, grosso modo. Então, o plano cartesiano ele vai ter dois eixos, o eixo horizontal e o eixo vertical. O eixo horizontal é chamado de eixo das abscissas e o eixo vertical é chamado de eixo das ordenadas, tá? Ou x para o horizontal e y para o vertical. Então, como é que eu faço? No sexto ano, a gente vai trabalhar somente com o primeiro quadrante. Ó. Percebe que ele é dividido em quatro quadrantes. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Mas no sexto ano, a gente só vai usar o primeiro quadrante. Então, vou colocar um exemplo aqui para ficar mais fácil. Exemplo. Observe o plano cartesiano ao lado e escreva quais são as coordenadas de cada ponto. Tá? Ponto A. Então, coordenadas. Onde é que está o ponto A? Então, ó, quando eu for trabalhar com a coordenada, eu começo sempre com o x, depois com o y. Então, pontinho A. Onde está o ponto A? Ponto A está aqui. Qual que é o endereço dele em x? Começa sempre com o x, que é o horizontal. Ó, o pontinho A, ele está no 3. Então, em x ele está no 3. E em y, ele está no 2. Então, eu coloco o 2 aqui. Ó. Então, o endereço do ponto A, 3, 2. Ponto B. Começo sempre com o x. X, depois o y. Ponto B. O ponto B está aqui. Qual é o endereço do ponto B no x? No x, o ponto B está no 5. Então, eu coloco o 5 aqui. E em y, onde está o ponto B? No y, o ponto B está no 1. Então, eu coloco aqui. Ó. Ponto C. Já não vou colocar mais o x e o y aqui, porque você já entendeu. Então, eu começo sempre com o x. Ponto C. Ponto C, ele está no x 1. Então, eu coloco aqui x1. E no y, o ponto C está no 3. Então, coordenadas do ponto C, 1, 3. Ponto D. Então, o ponto D está aqui, gente. Ó. O ponto D está aqui. Qual que é a coordenada dele? No x. No x, ó, aqui é o 1, aqui é o 0. No x, o ponto D está no 0. Então, eu coloco aqui 0. E no y? No y, o ponto D está no 2. Não esquece, hein, pessoal? Sempre começa com o x, tá bom? Ponto E. O ponto E, ele está aqui, ó. O ponto E, ele está onde a gente chama de origem do sistema. Ele está no 0 em x, 0 y. Então, ponto E, 0x, 0y. O ponto E, ele está onde a gente chama de origem. Percebe como é fácil? Basta a gente não esquecer que eu começo com o x e o segundo aqui é o y.